Salve torcida, tudo certo? Inter em campo, tá de volta, tivemos derrota no Gauchão, uma polêmica sobre as contas bloqueadas aí do Inter que recebe novas atualizações, reforços confirmados e um jogador que o Inter está tentando, mas tem bastante concorrência, tá bom? Tudo isso e muito mais você acompanha comigo no vídeo de hoje, então vambora, vem comigo! Depois da vinheta eu tô de volta pra gente falar de Inter aqui no YouTube. Bom, pessoal, vamos começar falando então sobre o Gauchão. O que aconteceu nessa derrota forte do Inter aí no Campeonato Gaúcho, uma derrota inesperada, jogando no Beira-Rio, tá? E vamos começar então falando sobre essa notícia, tá bom? Vamos dar uma avaliada então no que foi este jogo do Inter. O Benjamin, um dos jovens colorado, fez sua terceira partida, sendo protagonista, tá? Tá se mostrando pronto para o time principal, mas ainda é jovem. O Pesolano vai ter que cercar ele de jogadores mais importantes, mais experientes, tá? Assim também como o Iago Noal, que jogou como meia centralizado. Eu gostei bastante, foi lúcido, conduziu o Inter bem pro ataque no primeiro tempo e vou dizer, né? Eu particularmente não entendi a decisão de tirar o jogador no intervalo que vinha bem, tá? Ele tem futuro, pode ser um promissor jogador do Inter e pra mim, né, ele que era parceiro do Gabriel na base, vem sendo um dos principais destaques, tá? E vem se mostrando que não é só um nome aí qualquer que está surgindo, é o jogador que pode sim ser um protagonista. Então pra mim, esses foram, né, os principais destaques dos jovens jogadores que o Inter vem tentando promover, mesmo com a derrota, se destacaram bem. Bom, Bruno Henrique fez o gol, tá? Até aí tudo bem, mas por favor, tá? Não vale a renovação que o Inter fez, tá? Só por causa disso, eu acho que é muito cedo, a novela vem se arrastando, mas eu acho que o Bruno Henrique é um jogador muito engessado, fez um golaço, tá? Mas eu acho que ele tem que ser mais testado antes de fato cravar de que foi um acerto importante, tá? O Gustavo Prado vira um ponto de preocupação porque ele não tá conseguindo deslanchar de fato no Inter. Teve 3 lances ótimos no primeiro tempo para decidir, mas acabou perdendo, tá? Uma bateu com o tornozelo, puxou o ataque, errou na hora do passe decisivo. Bom, com 20 anos, convocação para a seleção sub-20, ok, tem que dar mais tempo para o jogador, mas vem preocupando um pouco, porque nas oportunidades que ele vem recebendo, ele não vem conseguindo deslanchar, tá? Bom, e o Raikkonen, né? Bom, é um pouco mais delicado, porque o Inter tem até o fim do mês para pagar o Goiás e ficar com ele, que fala entre 3 e 5 milhões de reais, tá? E não dá para ser definitivo, dá para dar uma avaliada no desempenho, ele tá um pouco abaixo, sim, do que se esperava, tá? As oportunidades estão escorrendo devagarinho e acredito que hoje, se fosse para decidir, hoje não deveria ser feito a compra, tá? Mas tem mais algumas partidas pra gente avaliar aí do jogador, tá? O Cleiton Sampaio, pra mim, fez um pênalti difícil de explicar, empurrou o atacante, não foi bem, tá? O Ivan no primeiro gol, não é que ele falhou, mas também não foi muito bem na bola. E o Alan Benítez, tá? Força física ele tem, tentou se impor, mas também é insuficiente, tecnicamente muito abaixo pro nível que o Inter precisa, tá? Tô longe de cravar o fim do mundo com essa derrota do Inter, mas vem mostrando aos poucos quem pode e quem não pode mais, né, estar recebendo oportunidades. Espero que o Paulo Pesolano esteja enxergando isso também, porque tem jogadores que já deu, né, pessoal? Já não cabe mais ao Inter. E essa é a minha opinião sobre essa derrota aí. E não foi o fim do mundo, é gauchão, é teste, mas que se mostra que tem alguns jogadores já muito abaixo do que o Inter necessita, tá? Bom, comenta a tua opinião sobre a partida aqui, quem foi bem, quem não foi, quero a opinião do torcedor, tá bom? Já comenta também de onde você está acompanhando o Inter em campo. Bom, na sequência das informações temos a polêmica das contas bloqueadas e o Inter veio para explicar essa situação, tá? As finanças do clube. Bom, saiu que o empresário do Carlos Palácio
teria, né, por meio da justiça, obviamente, bloqueado as contas do Inter na justiça por uma dívida antiga aí da compra do chileno lá em 2021, quando ele veio do Unión Espanhola, tá? Segundo informações iniciais, se falou em 640 mil reais e que as contas do clube estariam paralisadas. Só que o Inter bateu numa tecla, tá? Não é um bloqueio geral, assim, das contas, tá? A direção garante que o saldo bancário está disponível para movimentações e contratações, tá? E aí vem a fala do vice-presidente, o Victor Grunberg, em entrevista. Ele admitiu que há a existência dessa dívida, mas foi bem claro, o bloqueio seria de um valor específico, ou seja, estaria bloqueado o valor para pagamento desta conta e não da conta como um todo, tá? E esse valor estaria depositado em juízo para liberar a dívida aí pro empresário, caso ele ganhe na justiça, tá? Então, cara, é aquela coisa, não bloqueou as contas do Inter de uma forma geral, mas a dívida existe, o Inter não pagou e tem uma quantia ali retida para quitação, né, deste valor. Na minha opinião, o Inter não pode fingir que tá tudo bem, né? Mas, cara, também não é o fim do mundo, o Inter tá com as contas, pode movimentar, anunciou 2 reforços, inclusive vamos falar sobre eles na sequência, mas eu quero a tua opinião, o que tu acha dessas polêmicas das finanças do Colorado? Comenta aí, eu gostaria de saber e já comenta. Eu sou gigante, que eu vou saber que tu tá com o Inter em campo, tá bom? Na sequência, vamos falar então sobre o domingo agitado, o Inter que fechou a contratação de 2 reforços, para mim, importantes para a sequência da temporada do Gauchão. Se o jogo não foi bom, pelo menos fora de campo, o torcedor tem um motivo para comemorar, tá? O Inter confirmou 2 contratações, a do Félix Torres, que foi anunciado durante a tarde, tá? E à noite vem a atualização do volante argentino. O Inter confirmou que já existe um acordo, mas ainda sem aquele anúncio completo de forma oficial. Deve estar acontecendo, né, ao longo da semana, talvez no dia de hoje. Ainda faltam exames médicos e trâmites jurídicos, mas o Inter já confirma o acordo com o atleta, tá? Agora ele é aguardado em Porto Alegre nessa semana e será oficializado quando tudo estiver bem e tudo dentro da legalidade, tá? Bom, o que interessa, tá? Vamos falar dos números deste negócio. O Inter chegou a um acordo com o CSKA Moscou, 400 mil dólares, tá? Aproximadamente 2,1 milhões de reais, e tem uma obrigação de compra, que é a parte mais importante, que daí sim vai pesar um pouco mais no bolso colorado, tá? 4,6 milhões de dólares, cerca de 24 milhões de reais, se ele entrar em campo em 60% das partidas na temporada. Ou seja, jogou os 60% dos jogos, o Inter tem a obrigação de comprar o jogador. O contrato de empréstimo até o fim de 26, e agora a gente tem que aguardar, né, o jogador, ver como é que ele vai ser, se ele vai, de fato, né, ser o titular e jogar a 60% das partidas, mas a expectativa é que sim, e que também foi um ótimo negócio para o Colorado, tá? O Inter tá fazendo negócios inteligentes, o próprio Félix Torres não foi tão bem no Corinthians nos últimos tempos, mas para mim é uma contratação que pode ser importante ao longo da temporada, ele que chega, obviamente, também como status de titular, ainda mais sobre a saída do Vitão, tá bom? Comenta a tua opinião sobre esses reforços aqui embaixo. Vamos dar sequência e para a gente finalizar o vídeo, vamos continuar falando de mercado da bola, tá? Para fechar com um temperinho especial, o Inter tenta ainda o Michael do Flamengo, tá? Tem a concorrência do Santos, que estaria correndo um pouco mais à frente para tentar viabilizar a contratação por empréstimo, buscando reduzir um pouco o custo, tá? E aí vem a parte que interessa pro lado do Inter, tá? Ele também tenta o Michael com moldes parecidos de negócio, ou seja, tá? Não é só sondagem, o Inter tá no negócio, embora hoje o Santos corra um pouco mais à frente. O próprio Corinthians também tem interesse no jogador, tá? O entrave principal para os 3 clubes que tentam o Michael é o financeiro. Ele teria pedido um salário superior a 1 milhão de reais para assinar com o Inter e ser jogador, né? Desempenhar aqui em Porto Alegre. E também, né? Para o Flamengo aceitar esse empréstimo do atleta, teria que ter, né, 100% dos salários pagos pela equipe que o contratar.
Bom, pessoal, é aquela coisa, né? É um jogador de alto calibre, já há algum tempo não é tão protagonista assim, mas o nome ainda pesa e o salário ainda pesa. E para mim, o Michael, obviamente, seria titular importante aqui no Inter. Eu acredito que valeria a pena pagar sim esse salário, já que não teria valor de transfer, de contratação por ele. Então sim, seria um jogador que chegaria para ser titular aqui no Colorado. Mas eu quero a tua opinião, meu querido torcedor. Tu acha que o Michael serve para o Inter ou não serve? Comenta aí, eu quero muito saber, tá bom? Por hoje é só, um forte abraço, obrigado por estar aqui no Inter em Campo e a qualquer momento eu tô de volta. Valeu, falou e vamos Inter!